Eu fico impressionada como o padrão de beleza é tão rápido quanto a atualização de iPhone. A gente piscou e mudou. Antes era ser magra, agora é ser magra, mas com o braço definido, com o ombro marcando, com o abdômen sequinho, trincado. Além de tudo isso, você tem que estar forte, mas você não pode estar forte ao ponto de estar masculinizada. Tem que estar definida, mas natural. Forte, mas delicada. Definida, mas natural. E hoje eu vou explicar o porquê que isso tudo não é coincidência. Existe uma coisa que a gente precisa entender. O padrão de beleza, ele não é feito para ele ser alcançado. Ele é feito para ser perseguido. Se ele fosse realmente possível, todo mundo chegava, parava de consumir, parava de buscar, parava de tentar melhorar. E isso não movimenta mercado. Exemplo, quando a magreza ela se tornou mais acessível, seja por remédio, aí a gente tem as canetas emagrecedoras, seja por procedimentos. Sim, hoje, com as canetas emagrecedoras, por exemplo, você consegue emagrecer sem você fazer atividade física. Não estou romantizando o uso de canetas emagrecedoras, mas o mercado acabou trazendo essa solução. Na verdade, para pessoas que têm diabetes, enfim, mas que em geral começou a usar para essa finalidade. Tanto é que a Anvisa acabou dando os alertas sobre o risco do uso sem você ser parte daquele grupo de risco. Enfim, foi o mercado que acabou dando essa solução para as pessoas e as pessoas começaram a emagrecer sem tanto esforço que normalmente de forma natural é mais difícil você emagrecer. Então, com essa facilidade, obviamente que o padrão de beleza ele tem que mudar, porque o objetivo é ele ser inalcançável. Se as pessoas estão conseguindo alcançar de alguma forma, ele tem que mudar, ele tem que ser cada vez mais difícil. E é por isso que ele mudou. O padrão precisou subir de nível. Agora não é só sobre magreza. É magreza mais músculo, gordura zero mais massa magra alta, aparência de atleta com rotina de mulher comum. E isso é estruturalmente até contraditório. E é aí que mora a armadilha disso tudo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre padrão de beleza dos anos 2000, que eu falo sobre heroína chique e tudo mais. Também falo sobre a volta da magreza extrema e a onda do conservadorismo. Foram 2 vídeos que vocês gostaram bastante, eu vou colocar aqui no card ou aqui na descrição também para vocês verem. Mas aí você tá perguntando para mim, Ana, por que o padrão ele precisa ficar mais difícil? E é muito simples. Porque o padrão ele precisa excluir de alguma forma. Se todo mundo consegue atingir o padrão, ele acaba perdendo valor. O padrão ele funciona como um símbolo de status. Tipo, antigamente, a pele clara, aquela pele que não trabalhava no sol, era um padrão. Era status. Depois magreza virou status. Depois a barriga negativa. E agora o shape definido. E todos eles, o que tem em comum é que são mais difíceis de alcançar. Ele sempre comunica: eu tenho acesso ao que a maioria não tem. E o que é que a maioria não tem? Tempo, dinheiro, energia, rede de apoio. E convenhamos que um corpo extremamente definido, ele exige treino constante, alimentação calculada, descanso adequado, suplementação e às vezes até procedimentos. E isso tudo custa não só dinheiro, mas tempo de vida também. E eu já quero aproveitar aqui no meio desse vídeo e deixar uma coisa bem clara para vocês, porque eu sei que na internet tem gente que adora distorcer discursos, né? Isso tem acontecido muito aqui no canal. Eu não estou romantizando a obesidade, não estou romantizando o sedentarismo. Eu não estou dizendo que as pessoas não devem treinar. Eu não estou dizendo que saúde não importa. Muito pelo contrário, cuidar da saúde é sim importante. Se movimentar é importante. Fortalecer o corpo é importante. O que eu estou questionando é outra coisa.
É quando você deixa de treinar por saúde e começa a treinar por punição. É quando você não tá treinando por bem-estar, você tá treinando para fugir de um lugar, você está fugindo de um lugar que você tá se sentindo inadequada, que você não pertence. Você precisa pertencer a esse padrão para você tá bem. É diferente. Uma coisa é, eu quero treinar porque eu quero me sentir bem, eu quero me sentir mais disposta, eu quero me sentir com mais energia. Outra coisa é, eu preciso ter esse ombro definido, porque se eu não tiver esse ombro definido, eu não sou suficiente. Você consegue perceber a diferença nos discursos? O problema não é a musculação. O problema é você transformar um padrão estético super excludente em uma régua de valor humano. E principalmente você comparar a sua rotina real com a rotina de influenciadores ou celebridades, por exemplo, que tem personal trainer, nutricionista, tempo, dinheiro, e cujo corpo também é trabalho deles. Você tá jogando um jogo completamente diferente, com regras totalmente diferentes. E aí fica injusto você se punir por conta disso. Fora que tem uma questão muito importante, isso que eu tô falando pra vocês, que é uma questão social que quase ninguém fala sobre isso. Porque tem muito esse discurso, né, nesse segmento wellness, de saúde, que fala muito sobre disciplina, que é só você ter disciplina. Só que a gente precisa se questionar disciplinas, mas em qual realidade? Porque convenhamos que uma mulher CLT, que trabalha 8 horas por dia, que pega transporte público, que tem filho, que cuida da casa, que resolve o problema de todo mundo, não tem a mesma disponibilidade para estar lá malhando e cuidando desse corpo do que uma influenciadora que tem mais tempo, que tem mais dinheiro que ela e também cujo corpo também é parte do trabalho dessa celebridade ou influenciadora. Então, se você não é uma celebridade ou uma influenciadora, no tempo que elas estão lá treinando, enfim, cuidando desse corpo, com aparatos de profissionais, alimentação, tudo bonitinho, você tem que estar trabalhando. Você tá no escritório, enquanto você precisa fazer o seu jantar, ou você precisa fazer só a comida antecipada para você levar pro trabalho, ou você tá fazendo a comida do seu bebê, do seu filho, enfim, ela tá treinando. E isso que eu tô falando não é julgamento das partes que eu citei aqui, é só um contexto. E os padrões de beleza, ele ignora esses contextos sociais. E quando você não consegue alcançar esse padrão de beleza, além da sensação de estar mais feia, de não ser suficiente, de não pertencer a um grupo, você coloca ainda a culpa em si mesma, de você ter que ter treinado mais, ter se dedicado mais, ter tido mais disciplina, mas não é colocado essas coisas na balança, essas realidades. O problema não é você por não alcançar um padrão que você quer alcançar. O problema é a estrutura, o problema é que ele inclusive é feito para não ser alcançado. A gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso agora da falsa embalagem de cuidar da saúde. A gente tem que tomar muito cuidado, porque todos esses padrões novos que estão vindo por aí vem muito embalado, chega para você numa questão de bem-estar, de saúde, de cuidar do corpo. E é uma embalagem que faz você aceitar esses discursos facilmente. É a embalagem perfeita, porque é saúde, é autocuidado, é bem-estar, são coisas que, digamos assim, são padrões assim universais, verdades universais que facilita de você comprar aquela ideia. E cuidar da saúde a gente sabe que é essencial, treinar também é maravilhoso, se alimentar bem é muito importante, faz muita diferença. Só que existe uma linha muito fina entre cuidar do corpo, transformar o corpo num projeto eterno de correção. Então, quando a saúde ela vira uma obrigação estética, ela deixa de ser saúde. Porque saúde inclui o quê? Descanso, equilíbrio, saúde mental. Saúde mental, que inclusive nesse discurso de embalagem, né, desse segmento, desses padrões estéticos agora de autocuidado e tudo mais, a gente não vê muito embasada a questão da saúde mental, né? Será por quê?
uma relação tranquila e saudável com a comida. Então, assim, é um conjunto de coisas que não é só o percentual de gordura que tem no seu corpo, é um universo de coisas. Inclusive, eu já falei sobre isso, que existem algumas correntes, os espectros da política mais voltados para o lado da direita, que é o conservadorismo, que eu já falei em um vídeo, que eu já deixei na descrição ou no card aqui para vocês verem, que eles têm um discurso muito parecido, assim, com questão de saúde. Ai, não é porque a gente quer controlar os corpos das mulheres, é porque a gente quer que elas se cuidem, porque cuidar da saúde é importante. Mas dentro desses discursos, você analisa que existe uma questão de controle, né, sobre esses corpos. Ah, não pode ser gorda demais, não pode ser magra demais. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses discursos, que no fundo não é sobre saúde, não é sobre bem-estar. É sobre controle, sempre um controle sobre corpos femininos. Porque assim, eu até questiono, se é um discurso tão de bem-estar, por que nunca eles incluem a questão de saúde mental, por exemplo? A saúde mental dessas mulheres, que faz parte de saúde, entendeu? Bom, o padrão, ele funciona em uma espécie de ciclo, tá? E aí, como que funciona esse ciclo? Primeiro, ele cria um ideal. Depois, você tenta alcançar esse ideal. Aí, quando ele começa a ficar possível, as pessoas começam a alcançar ele, aí ele muda. E adivinha o que esse ciclo todo gera? Frustração, comparação, baixa autoestima e consumo. Convenhamos, gente, mulheres satisfeitas não compram tantos produtos milagrosos, não entra em qualquer dieta, não se sente inadequada ou não pertencente. O padrão, ele precisa da sua insatisfação para ele sobreviver. E isso tudo que eu falei, você vai me perguntar, Ana, então quer dizer que eu não posso treinar? Não, não é isso que eu tô falando para você. Treine se você quiser, se você se sentir bem com isso. E claro, cuide do seu corpo, porque o seu corpo é a sua casa. Mas faça isso de maneira consciente. Pergunte, comece a perguntar para si mesma: eu tô fazendo isso por mim? Ou eu tô adoecendo atrás ou tentando alcançar um padrão de beleza que fica cada vez mais distante de mim? Porque o padrão, ele sempre vai mudar. Ele nunca vai ser o mesmo. Mas o seu corpo, ele é único. É o único que você vai habitar a sua vida inteira. E você não nasceu para viver em guerra com ele, criatura.